Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é uma iniciativa que busca valorizar as boas práticas, aquilo que está transformando o Rio Grande do Sul a partir das cidades gaúchas. Aqui nós acreditamos na força do exemplo e naqueles que estão efetivamente construindo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, um desenvolvimento que nasce nas 497 cidades gaúchas. Com uma população estimada em mais de 1.380.000 habitantes, Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos. Nos seus 254 anos, a cidade sempre foi uma referência em inovação e em gestão. E por isso, com muita honra, nós estamos fazendo a estreia do nosso canal, uma entrevista com o prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, meu querido amigo, parceiro, advogado, especialista em gestão pública. Ele foi vereador da capital por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal, foi vice-prefeito, deputado estadual, prefeito eleito e reeleito, mais de 65% dos votos pelos porto-alegrenses, e agora em março ele foi eleito, né, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é a maior entidade municipalista do nosso país. Meu querido amigo, uma honra poder te entrevistar, poder abrir o nosso canal 497, que é dedicado às boas práticas, a um prefeito que inova e que procura fazer o melhor. Querido Melo, queria começar com um desafio. Tu lideraste o Rio Grande do Sul, os municípios, naquele episódio dramático, né, de 2024. E eu tenho acompanhado, e todos os gaúchos e os porto-alegrenses, o teu esforço exatamente para preparar a cidade. Nós temos aí o risco de um novo, né, um episódio de El Ninho. Como é que estão as ações, o trabalho da Prefeitura de Porto Alegre, Melo, para se preparar para esse possível novo evento extremo? Olha, Jair, primeiro eu quero saudar aí o canal 497, que é o número de municípios do Rio Grande do Sul, onde a vida acontece, né? Porque os entes federados, estados e União são muito fictícios, né? Estão muito longe do povo. O que está próximo da população, né, são os gestores locais, os vereadores, os conselheiros tutelares, o presidente da associação e o prefeito. Né? Então, saudar a iniciativa e tem, acho que, boas experiências espalhadas aí por todos os cantos do Rio Grande do Sul. Tá? Tem muitas demandas e pouco recurso. Acho que esse é o primeiro desafio, né? Porque os municípios têm muitas demandas e poucos recursos. Olha, Jairo, esse novo normal, né, do mundo, né, do ponto de vista climático, ele veio para ficar. Nós tínhamos 2 caminhos aqui, né, depois da tragédia: procurar culpados ou procurar soluções. Eu não tive dúvida nenhuma de procurar soluções. Então, foram 2 anos de trabalho muito intenso, né, para a gente botar em pé a cidade, melhorar o sistema antigo e fazer um sistema novo, onde também não tem sistema hoje, que é na zona sul, centro-sul e extremo-sul da cidade. E é claro que é importante dizer que proteção de cheias, e tu foi prefeito de Canoas, aí, grande prefeito, não há proteção de cheias de uma única cidade, é da bacia do Guaíba. Então, tem responsabilidades que são nossas, locais, mas tem responsabilidade do governo do Estado e tem responsabilidade do governo da União. Então, a governança que nós estamos fazendo aqui é nesse sentido. Eu busquei muitos financiamentos, empréstimos nacionais, aí tem também Firesc, aquele fundo que envolve dinheiro federal que foi delegado ao governo do Estado para fazer obras do Bacia do Gravataí. Então, nós já temos muitas obras concluídas. Exemplo, por exemplo, nós estamos terminando de fechar 7 comportas, 8 comportas aqui na Mauá, no Muro da Mauá, envolvendo também aqui a Castelo Branco. Nós refizemos vários diques, nós botamos em funcionamento todas as casas de bombas, e muitas delas já reformadas e bastante reformadas, mas teremos aí muitas outras casas de bombas novas também para poder ter uma potência maior, né, de drenagem urbana nessas zonas baixas da cidade. E há, sim, uma formação de El Ninho. Eu fiz uma rodada semana que terminou, né, nos órgãos de controle, fui ao governador. Essas obras que são de longo tempo, que são nem competência do município de Porto Alegre,
que é o Arroio Feijó e a Bacia do Gravataí. Numa delas, a gente fez uma proposição ao governo estadual e federal, nós fazemos juntos uma obra emergencial até que a obra maior aconteça. Por quê? Porque ali protege o aeroporto Salgado Filho, que é um equipamento de todo o Rio Grande do Sul, mas também toda a Zona Norte de Porto Alegre. Então, o que eu resumo de tudo isso, Jairo? Nós temos uma cidade mais segura hoje, muito mais segura do que antes, mas tem muitos desafios pela frente e nós estaremos preparados, sim, com o El Niño. E é importante dizer que não dá para sonegar informação, mas não dá para alardear informação também. O El Niño, por si só, já teve 200, e que não teve um episódio como aquele de 2024. Então, ele está em formação, que é o aquecimento da água do Pacífico. Isso, né, esse aquecimento faz mudanças climáticas no Atlântico Sul, e isso, nesse encontro dessas massas de ar, ela precipita mais, chove mais. Então, tem uma previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul, mais ventos, né, a partir de agosto, setembro, mas essa formação ainda está em fase D. Então, nós vamos informando a população mês a mês e trabalhando nas obras definitivas e naquelas obras imediatas que são importantes para também dar segurança ao cidadão. E são obras que estão em ritmo acelerado, né, prefeito Melo? Que eu acompanho aqui, especialmente nessa região, no centro e de Porto Alegre, Castelo Branco, são obras que estão andando em ritmo bem rápido, né, bem célere, né? Nós fizemos uma obra que já terminou um bom tempo, que é o dito dique da Fiergs, que fica ali atrás da Fiergs, para proteger aquela área. Agora, tem uma área ali atrás da Fiergs que depende da obra do Arroio Feijó. Depois tem mais 3 dias feitos também já dentro do Sarandi. E esta obra agora imediata, ela vai dar uma proteção enorme àquela região também. E as casas de bombas, nós temos aí 5 lotes, 3 licitados, 2 faltam, e desses licitados já tem um lote grande que já foi entregue, que é você ter levantado, né, os painéis elétricos, botado barra de proteção, fazendo tamponamento naquilo que entrou água dentro da cidade. Ou seja, tem avanços importantes, mas são 6 bilhões, esses 6 bilhões, quase 3 bilhões vai para a produção de cheias, mas ainda insuficiente para o desafio que tem a cidade. Então, eu volto a dizer, está melhor, e vamos deixar ainda, no final do nosso mandato, uma cidade muito mais segura ainda, não? Prefeito Melo, o senhor tem, o senhor foi vice-prefeito, lhe acompanha, depois como prefeito do seu primeiro mandato, agora reeleito, sempre o senhor teve muita atenção com a educação, né? Como é que estão os seus projetos? Eu sei que há uma preocupação central com a educação de Porto Alegre, ações bastante inovadoras, inclusive com a manutenção de escolas, parceria público-privada. Como o senhor está vendo a educação nesse seu segundo mandato? Olha, Jair, nós temos clareza que o Brasil tem jeito, não dá para dar tempo, mas passa fundamentalmente por uma melhoria da educação, entre outros desafios, né? A educação tem muitas mentes, muitas mãos que tratam dela, né? Aos prefeitos, é a política infantil, não é? Da educação infantil e também do ensino básico, no caso de Porto Alegre, parcela do município e parcela ainda é do governo do estado, né? Do ponto de vista do ensino infantil, nós criamos o Porto da Educação, liderado pelo Pascoal, nosso colega prefeito, muito competente, que vem liderando muitas ações dentro do Porto da Educação. Então, muitas atitudes, né, que visa qualificar o professor, o aluno ter conhecimento, né, na idade certa, na série certa, que é um desafio do Brasil. Às vezes deveria estar na 8ª série, está na 7ª, está na 5ª série, está na 6ª série. Ou seja, então tem aí desarranjos enormes. Então nós aumentamos o contraturno, nós criamos uma gratificação, né, para os primeiro e segundo ano de aprendizado, pagar um pouco melhor, desde que haja no contrato de gestão aprendizado de português e matemática, que hoje é um grande desafio desses alunos, não só do Rio Grande do Sul, mas também, né, do Brasil inteiro. Então, são muitas ações. Nós tivemos também assim uma decisão de escolher os diretores por mérito, porque eu acho que um diretor escolhido
através, não que nós vamos fazer indicação, todos eles serão de carreiras, mas tem que fazer curso, vem uma lista e nós vamos escolher dentro dessa lista aqueles que estão mais preparados, porque um bom diretor de escola também faz uma diferença na escola, basta ver, às vezes, nota de uma escola e nota de outra escola. Então, a direção da escola faz muita diferença também nisso, né? Bom, e o desafio do infantil é você, né, é você zerar a fila. Nós tínhamos acolhido, né, 6, 7 mil alunos no primeiro mandato, de 0 a 3 e de 3 a 5. Esse ano já se foi mais de 2 mil, esse ano e pouco mais de 2 mil. E o nosso compromisso é de zerar essa fila até o final do nosso mandato. Entendeu? Então, isso também para uma mãe, né? Um pai que precisa trabalhar, ter a segurança do filho estar na creche, e a formação cognitiva também de uma criança que vai para a creche, isso está provado, né, que isso também tem um significado muito grande na melhoria da educação. Agora, na semana passada, nós tivemos um outro desafio importante, que foi criar centros multidisciplinares, né, para poder atender a nossa rede dos alunos atípicos, né? Isso vai fazer uma diferença fantástica, porque hoje é muito laudo feito por via de internet, determinando tantas terapias por semana que às vezes nem cabe na vida do aluno. Então, esses centros que nós instalamos, o primeiro aqui no Meu Deus, ele vai fazer uma triagem, um acompanhamento diferenciado com a família do aluno, especialmente do TEA, que é o transtorno de espectro autista, e tantos outros, né, alunos atípicos. Então, são muitas ações, mas volto a dizer, o Brasil tem jeito, tem que melhorar a educação no sentido maior, né, mais amplo, porque sem educação não tem inovação, não tem empreendedorismo, não tem país que gera riqueza, e se não gera riqueza, gera pobreza. Não? Prefeito Melo, nós estamos chegando aí o inverno, o primeiro frio aí chegando no estado. O senhor sempre teve uma ação, a prefeitura, uma atenção muito especial com as pessoas em situação de rua, né? Quais são as políticas que estão sendo programadas aí pela prefeitura, nesse momento aí, que é a proximidade do inverno, prefeito? Ô Jairo, acho que o primeiro apelo que eu quero fazer é para os porto-alegrenses se vacinarem. E, aliás, os da Grande Porto Alegre que quiserem vacinar aqui também são bem-vindos, tá? Porque tem uma vida comum entre nós aqui, tá? A vacina salva vidas, salva a si próprio, salva o entorno, diminui a emergência. Então, eu mesmo tomei vacina antes do dia D, temos feito campanhas aqui, e todo espaço que eu tenho, eu quero fazer um apelo para o porto-alegrense e o nosso entorno aqui se vacinar, tá? Essa é a primeira questão. Segundo, a Operação Inverno, ela existe, né? Nós aprovamos já na Câmara de Vereadores a contratação de novos profissionais, tem uma parceria envolvendo o Estado e a União. Essa Operação Inverno, ela acaba respingando também na Grande Porto Alegre, que há um certo desarranjo na nossa saúde pública, não é? Então, tu tem saúde, você tem assistência social, você tem vacinação. E do ponto de vista dos moradores de rua, nós abrimos, nesses últimos tempos, mais 2 equipamentos públicos, um pop center e um acolhimento para moradores, né, casais, né, moradores de rua, e tem uma operação toda montada de ampliar a rede para esse acolhimento. Né? Esse acolhimento no inverno não será diferente esse ano também. Acho que o acolhimento não é só no inverno, nós tivemos aqui avanço em algumas políticas, resistência de uma população que às vezes resiste a qualquer acolhimento, isso também é verdadeiro, não é? Por exemplo, nós lançamos aí uns vouchers de R$ 700 para as pessoas, né, que não querem ocupar nenhum equipamento público ou conveniado, e acabamos tendo que cortar muito desses vouchers, porque não foi comprovado que estava gastando com comida e gastando também, né, com a moradia digna à noite. Um outro programa também que tem dado muito certo, nós criamos, né, um processo de contatar com as nossas prefeituras do entorno e também do interior, para poder fazer conexão com os familiares, para aquelas moradoras de rua, que são dezenas que estão aqui, e que precisa, o primeiro abordagem é tentar convencer essas pessoas de voltar aos seus lares. Então, isso também tem funcionado relativamente bem. Agora nós estamos botando um posto de entrada na rodoviária, não para vedar ninguém chegar aqui, até porque nós somos um governo humanista, mas saber por que veio, para onde veio, o que busca,
para tentar já na chegada da rodoviária você dar um destino a esse morador e ele não ir morar debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto. Então é um conjunto de ações, mas eu diria, já, tu foi prefeito, talvez esse das políticas sociais é a mais desafiadora, porque nós não podemos desistir de ninguém. E esse morador de rua chegou a esse estágio porque houve sobre ele dezenas de abandonos, não? E tem, né, também muito uso de substância, né, química. Isso tem uma interligação, especialmente com a saúde mental, está junto nessa governança, né? Mas há sim uma atenção especial. Agora, eu tenho aqui um encaminhamento, né, e tratamos com protocolo. A gente quer acolher todo mundo, dar dignidade, mas deixar a barraca na rua, não. Prefeito Melo, as grandes cidades, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, têm utilizado os eventos, né, para projetar a cidade. E Porto Alegre está também nesse roteiro, né? Nós temos acompanhado aqui grandes eventos acontecendo, eventos tanto esportivos, culturais, congressos. Como é que é essa? Eu sei que há uma ação da prefeitura no sentido de ser um polo de atração. Como é que o senhor vê isso e a importância desses eventos para a nossa capital? O Jairo, eu e o Ricardo, no primeiro mandato, agora eu e a Betina, mas eu vou começar lá depois da pandemia, a gente precisava levantar o alto astral da cidade, e essa cidade tem uma capacidade enorme de eventos. Começar pelas corridas, né? Das mais belas maratonas do mundo estão aqui, mas todos os domingos e sábados e à noite, muitas vezes, tem corridas para todos os lados, né? Você tem aqui a maior festa gaúcha, que é a festa, né, 20 de setembro, você tem o Rap Cena, você tem o skate, né, que veio para ficar. Hoje é um campeonato internacional com milhares de jovens que amam e dedicam esse esporte. Você tem o Salto Samba, que recém terminou. Agora abriu uma casa de show também muito, né, qualificada aqui dentro do aeroporto Salgado Filho. Então, o evento, não há evento sem dinheiro, então, público. Então, acho que isso é importante deixar claro, né? Então, todo evento requer do poder público uma participação, tá? Seja do Natal, seja do Expo Churrasco, seja do Paleta Atlântica, tudo isso tem dinheiro, tá? O que nós temos a métrica aqui é de medir o seguinte: o que a gente bota de recurso e o que traz de retorno. Porque os eventos institucionais, esses têm que ficar parteados. Por exemplo, né? O Réveillon é um exemplo disso, o Carnaval é um exemplo disso, tá? Então, são eventos institucionais que tu tem que apartar eles. Agora, tem aqueles eventos que são eventos que atraem público. Por exemplo, o Salt Summit, ele lota a rede hoteleira. E quando ele lota a rede hoteleira, ele também lota os restaurantes, ele também lota os espaços culturais, ele lota a orla. Ou seja, então, esse cidadão que vem, ele consome. E ele tem uma classe média, média alta. Então o evento é, indiscutivelmente, um caminho, né, de uma política pública de gerar renda, porque o aplicativo ganha, o TAC ganha, o contrato provisório de quem vai estar lá no Suzano ganha. Quer dizer, então, é um ganha-ganha. Então, Porto Alegre vem se consolidando como um polo de eventos, especialmente com eventos de negócio também, porque aqui, como tem um hub de saúde muito potentoso, tem um hub de inovação muito forte, então há muitos congressos, muitos encontros também que giram em torno disso. E por mais que a videoconferência é uma realidade, nada substitui um encontro presencial. Então, nós apostamos muito no primeiro mandato e não paramos, mesmo que com toda a enchente, a gente não podia também mandar um recado trocado de dizer, olha, a cidade agora não tem evento. Não, as pessoas precisam ser felizes, né? E o evento também faz com que essa mistura cultural. Agora vem a Copa Feminina, por exemplo. Eu lutei muito para ela vir para cá. E nós vamos ter a Copa Feminina aqui, mais um evento importante que nós vamos ter na nossa cidade, não? Prefeito, o senhor, desde o seu primeiro mandato, o senhor liderou esse debate nacional sobre o transporte, né? O transporte coletivo, né? E mesmo Porto Alegre tem um conjunto de inovações nessa área, né? É
uma ação muito forte do seu governo. Como é que o senhor vê hoje, como é que tem avançado nacionalmente esse debate, né? Já que hoje praticamente a prefeitura está bancando, né, o subsídio, está ajudando sem um apoio efetivo das esferas estadual e federal. Pois olha, primeiro, independente do modelo ser socialista, comunista, capitalista, social-democrata, o mundo que deu certo na mobilidade humana é aquele que os governos centrais assumiram infraestrutura, construíram metrôs, VLTs, vários modais, e, evidentemente, integrar esse processo e bota dinheiro para a passagem caber no bolso do cidadão. Esse é o modelo que nunca aconteceu no Brasil, né? Ele tem, digamos assim, localmente algumas iniciativas municipais, tu tem uma lei federal que estabeleceu gratuidade para os 65 mais, mas não veio recurso juntos. E, especialmente pós-pandemia, né, pegando no caso do subsídio, hoje, por exemplo, já, se não tivesse vendido a Carris, se não tivesse, né, feito uma retirada gradativa dos cobradores, que hoje não tem mais, e não botasse os 250 milhões que bota por ano, a passagem estava a R$8. Então, ela é 5,30, e por isso que tem que botar dinheiro público. O que está errado é o governo federal não botar, e o que está errado é o governo estadual não botar. E o que está errado, Jair, é não ter integração. Não pode. Uma região metropolitana que tem 4 mil habitantes, que tem ônibus que sai de Novo Hamburgo, às vezes com a metade da lotação, que passa por São Leopoldo vazio, que passa por Sapucaia, que passa por Esteio, que passa pela Querida Canoas e entra em Porto Alegre com 7 passageiros e não pode pegar porque não tem integração. Então, isso é uma vergonha, né? Para não dizer outro nome, vergonha. Né? E essa política é comandada pelo governo do Estado. E aí não estou fazendo crítica ao atual governador, todos que passaram do Pedro Simão até agora, todos disseram que iam enfrentar esse tema e acabaram não enfrentando, entendeu? Então, eu espero que o próximo gestor do Piratini saia do papel e que tenha, né? Agora, do ponto de vista nacional, o que, que nós temos lá? Né? Existe uma lei que vem já de trás e que tramitou no Congresso Nacional e que agora está na Câmara para ser votada, chamada Marco Regulatório do Transporte Urbano. Esta lei, ela desenha um modelo, né, para que os estados e a União possam ter recursos que hoje não botam. E ela desenha ali algumas fontes, porque se você disser o seguinte, olha, passar de graça, ninguém é contra. Agora, eu quero saber o seguinte, quem é que vai pagar a conta, né? Vai aumentar imposto para ter passagem de graça? Não, não dá, né? Então, vamos usar o pré-sal para pagar a passagem de graça? Então, esse debate, aliás, está no Congresso, além do marco regulatório, que é o modelo, né, para desenhar um modelo tripartite, triplo SUS, seria o SUS do transporte, mas também tem o debate da tarifa zero, que eu sinto, somos favorável. Agora, eu quero saber quem é que vai pagar a conta, não é? Porque essa conta é bilionária e essa conta não tem como tirar da saúde, tirar da educação, tirar do tapa-buraco, tirar do morador em situação de rua e tirar de tantas outras coisas públicas. Então, esse é um tema muito mal concebido, por quê? Porque o Juscelino Kubitschek, ao construir Brasília, ele foi um grande empreendedor brasileiro, deixou uma marca grande, mas ele foi o primeiro presidente que incentivou montadoras. E quando os carros individuais ganham das pessoas nas cidades, é a falência das cidades. Então, o Brasil apostou no carro particular e não apostou no modal de transporte coletivo seguro, de qualidade, com eficiência. E aí tu não vai, por decreto, obrigar o cidadão a andar de ônibus. Ele não vai andar de ônibus porque você fez um decreto. Ele vai andar de ônibus, de metrô, de VLT e de tantos outros modais, se ele tiver seguro, tiver qualidade e um preço que caiba no bolso dele. Né? Então, isso falta ao Brasil. Então, lá na frente da sala do prefeito, esse é um tema muito presente, esteve lá conosco junto, mas tem um desafio enorme pela frente, porque tem muita discussão, muito Brasília e pouco Brasil nisso aí, não? Prefeito Melo, o senhor liderou no seu primeiro governo todo esse debate sobre pensar o futuro da cidade. Aliás, é um tema que o senhor sempre teve preocupação desde o tempo que o senhor era vereador, presidente da Câmara. E a questão do plano diretor tem a ver com o futuro da cidade, né? Houve um debate já com a sociedade, liderado com a prefeitura, e agora esse debate está na Câmara. O senhor acredita que esse processo pode ser concluído ainda no primeiro semestre, pelo andamento que está ocorrendo hoje no Legislativo Municipal?
Sem dúvida. O plano diretor, Jair, ele é a lei mais importante de uma cidade, porque ela diz, olha, qual é o verde que tu quer, a área permeável que tu quer, a altura do prédio, a calçada, ou seja, tudo isso é regulado por um plano diretor. É um desenho da cidade e apontando os desafios que ela tem de sustentabilidade, especialmente nessa questão climática. Porto Alegre está no seu terceiro plano diretor. Então, esse é um novo plano diretor que ele começou ainda no Marquesan, sua discussão, 2019, interrompido na pandemia, retomado pós-pandemia, e ele teve aí 6 anos de discussões. E ele foi para a Câmara, então, são 2 leis, né? Sendo que uma lei, sim, já aprovada do plano diretor e a outra lei de regulação do solo, esta ainda em andamento, então nós separamos a lei de regulação do solo para ter um plano diretor, né, mais sólido do ponto de vista, né, dos seus propósitos, e a regulação do solo, que é o dia a dia da cidade, você tem uma lei que você vai manuseá-la no dia a dia. Então, eu acho que a Câmara está fazendo o seu papel, a fim e ao cabo, né, não existe plano diretor por decreto, ainda bem, né, a propositura é do Executivo, mas a decisão final é do Legislativo, e o que cabe quando o projeto está no Legislativo é você dar o suporte de informações, de questionamento que os vereadores precisam, seja eles da base, sejam eles da oposição. Então, teremos um novo plano diretor, um novo plano de regulação do solo, que ele tem algumas questões assim muito claras, né? Ela trata a questão climática, ela enfrenta as áreas de risco, ela traz moradias para onde tem serviços públicos, porque hoje a regra do Brasil foi centrifugar a pobreza para as periferias, sem cidade. Uma coisa é ter moradia, né, seja ela de qualidade ou não de qualidade, outra coisa é ter serviços públicos, seja de saúde, educação, né, ou seja, praça digna para as pessoas, transporte digno. Isso não acontece na maioria da cidade, porque as pessoas foram indo para a periferia. Então, esse plano diretor trabalha com a lógica de adensar mais aonde tem serviços públicos, mais permeabilidade na cidade, mais corredores verdes na cidade, ou seja, tratando na veia diretamente essa questão climática que vive hoje o mundo e que as cidades precisam se adaptar. A única certeza que nós temos é que vai continuar chovendo, vai continuar ventando, vai continuar tendo temporais. Então, as cidades precisam mitigar o que ele produz de efeito de gás estufa para poder diminuir essa onda de calor que vive as cidades, e ele precisa preparar a cidade porque vai ter mais chuva. Então, e a proteção de cheias, Jair, é importante voltar nesse tema, é não permitir que a água entre na cidade, mas também tirar a água da cidade quando tem cota baixa, ela tem que ser bombeada para dentro do Guaíba. Agora, é preciso também ter clareza de que proteção de cheias não se faz em Canoas, ou São Leopoldo, ou Porto Alegre, se faz na bacia do Guaíba, e a bacia do Guaíba tem um responsável. É o governo da União, né, que ele pode delegar para o governo do Estado e tem que ser auxiliado com seus municípios. Então, Prefeito Melo, para a gente fechar, o senhor foi aclamado presidente, o senhor era vice-presidente, assumiu interinamente em razão da renúncia do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é candidato ao governo do Estado, e o senhor foi aclamado agora presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é a maior entidade do municipalismo gaúcho, são as 500 maiores cidades capitais, grandes cidades do Brasil. Como é que o senhor vê essa responsabilidade, a importância desse trabalho junto à Frente Nacional e as bandeiras também que o senhor vai encaminhar nesse ano de mandato que o senhor terá? olha, Jair, os desafios são muitos, porque nós temos 2 entidades municipalistas nacional, que é a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Uhum. Prefeitos, que nasceu lá em 89, liderada pela Erundina e tantos outros prefeitos e prefeitas. Por que isso, né? Porque mesmo que somos todos municipalistas e a nossa luta é municipalista, existem várias políticas públicas que elas são diferenciadas do município grande. Por exemplo, né, o transporte coletivo. Para uma cidade menor, não é que isso não é um problema, não é um problema do tamanho que é do nosso. Então, a questão, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, né, por exemplo, da capital, a gente atende praticamente todo o Rio Grande do Sul. Então, tem políticas públicas diferentes para a Grande São Paulo, para a Grande Belo Horizonte, para a Grande Curitiba. Então, as nossas pautas são desafiadoras, porque num ano eleitoral, por exemplo, né,
isso acaba agudizando um pouco mais, porque começa a pipocar, por exemplo, pegar os pisos, né? Quem é que vai ser contra o aumento de um piso para professor, um piso para o gari, um piso para o enfermeiro? Agora, você não pode botar um piso e dizer que a prefeitura vai pagar se ela não tem mais condições de pagar. O imposto de renda é um exemplo disso agora, o ano passado, se votou, dizendo que devolveria o dinheiro que era retido em fonte dos funcionários municipais. E, veja, Porto Alegre não recebeu um centavo até agora, como as cidades grandes não receberam, nem um centavo de retorno daquilo que era dos nossos funcionários. Agora vem o 6 por 1. Os 6 por 1 estão discutindo os seus benefícios, não estão discutindo, entendeu, as suas consequências. E uma das consequências do 6 por 1, num estudo ainda bastante preliminar que contratamos pela frente, tem um rombo de 30 bilhões de reais nos contratos terceirizados das prefeituras, porque se tu tem corte de grama, se tu tem poda de árvore, se tu tem asfalto, se tu tem tapa-buracos, se tu tem postos de guarda, se tu tem saúde, tudo terceirizado, significa que eles foram contratados numa LOA, que é a lei do orçamento, que foi contratada dentro da diretriz, né, do PPA, que é o plano plurianual, num critério. Então, se você quiser manter esse serviço mudando a regra do jogo trabalhista, o contratado, né, vai dizer, olha, prefeito, eu topo, mas o senhor tem que pagar mais um aditivo aqui. Então, isso tudo são pautas que estão hoje no Congresso Nacional, subfinanciamento dos municípios, a questão do transporte, entendeu? E tantos outros, a reforma tributária, que recém começou esse debate. Aliás, eu vou dizer, já aqui tem um capítulo que vai ter muitos dor de cabeça pela frente, especialmente na área de serviços, né? Porque os serviços não acreditam quase nada, e nós vamos ter, né, a junção do IBS, a junção do ISS com o ICMS. Então, hoje tem cidadãos nas nossas cidades que pagam no limite 5% de impostos, vão passar para 26%. Isso vai ter um reflexo na vida do povo, porque vai ter que aumentar o corte do cabelo, a oficina que vai arrumar o carro, os serviços da cidade, entendeu? Então, pautas é que não nos falta. Agora, tem que haver união, né, dos nossos prefeitos. Eu sempre digo, olha, às vezes um prefeito, eu não posso ir a Brasília, eu não posso ir num congresso, eu digo, olha, às vezes a tua ausência vai te custar muito dinheiro lá no teu município, porque a falta da união dos prefeitos é que às vezes leva a determinadas leis serem votadas, porque se tivesse mais união, com certeza você teria uma pressão maior junto à Câmara, junto ao Senado da República, que compõe o Congresso Nacional. Então, nós estamos lá nessa condição de assumir a frente e vamos, na verdade, não inventar pauta nova. O que nós vamos lá por exemplo, qualificar essas pautas. Eu propus lá e foi acolhido, por exemplo, um debate dos presidenciáveis, liderado pela frente, exatamente com as pautas municipalistas que estão, né, esteadas aí para a próxima eleição, para ouvir cada presidente que vai concorrer na eleição, para saber deles quais são os compromissos com os municípios. Porque, na verdade, nesses últimos 30 anos, o que aconteceu foi transferência de responsabilidades de políticas públicas e o dinheiro não acompanhou. Então, em linguagem bem popular, os gestores do Brasil estão esgualepados. Ou seja, eu tiro São Paulo, que é um orçamento diferenciado, não dá para botar nesse rol, mas tirando São Paulo, eu não conheço nenhuma prefeitura que tenha hoje qualquer gordura para poder implementar uma nova política pública. Está sempre cortando despesa que nem unha todo dia para tentar tapar furo aqui e acolá. E no caso do Rio Grande do Sul, e no caso especialmente da Grande Porto Alegre, na capital, nós tivemos, né, essa questão da enchente que bateu fortemente no nosso caixa e nós estamos no vermelho desde 2025, 24, 25, estamos em 26, ainda continuando no 26 em vermelho. Estamos trabalhando muito para chegar a um equilíbrio, para entregar uma prefeitura equilibrada no final de 2028. Não? Quero agradecer a presença, a participação do meu querido amigo, o prefeito Sebastião Melo, que, sem dúvida, é um dos maiores nomes do municipalismo brasileiro. Querido Melo, muito obrigado pela tua participação, pela estreia no nosso canal 497. Muito obrigado, meu amigo. Olha, Jairo, legal, Vitinho, porque eu acho que tu dá oportunidade para o prefeito da capital, mas tu ligar para o prefeito que tem 2 habitantes, olha, o senhor vai ter a oportunidade de falar aqui no 497 e falar da sua boa experiência da agricultura familiar, falar da educação da sua cidade, falar de tantas coisas boas que tem nesse Rio Grande, que, aliás, tem coisas maravilhosas. Você imagina pegar um produtor de vinho lá numa cidadezinha pequena e trazer uma experiência
Então, isso é uma coisa espetacular. Então, eu agradeço por ter aberto esse processo e desejo muito sucesso aí, tá? Saúde e paz, tá? Obrigado, querido prefeito Melo, que estreou então o nosso canal 497. Obrigado, prefeito. A entrevista do canal 497 ela encerra agora. Retornaremos amanhã sempre trazendo muita informação, muito conhecimento e principalmente os bons exemplos. Estas iniciativas transformadoras que estão ocorrendo em todo o Rio Grande do Sul e que têm como palco os nossos municípios. É isso que nós queremos, valorizar as cidades, valorizar o exemplo e as políticas transformadoras e inovadoras que estão ocorrendo. Eu te espero amanhã no nosso canal 497. Até lá!